Fala galera, quem fala é o Caio Pereira, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou revelar a você o segredo para se aprender idiomas, o segredo para se aprender uma nova língua. Então assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você irá me agradecer depois, tá ok? Bom, antes de eu iniciar abordando este tema, eu gostaria de começar fazendo uma simples pergunta para você. Quem é que te ensinou a falar o português? Quem é que te ensinou a falar a língua que você fala? A sua língua materna? Talvez você vai responder para mim dizendo que você aprendeu com seus pais. Ou talvez você vai responder dizendo que você aprendeu na escola. E a resposta está totalmente errada. Porque quem ensinou você a falar o português foi você mesmo. Sim, foi você mesmo. Na verdade, quem te ensinou foi o teu próprio cérebro. Este cérebro que você tem, este cérebro que você possui, ele é tão poderoso que ele é capaz de aprender qualquer coisa. E no caso de aprendizagem de idiomas, também não é diferente. E eu vou explicar para você como que então isso aconteceu. Isso aconteceu nos nossos primeiros anos de vida. Tudo se iniciou nos nossos primeiros anos de idade. Vamos colocar aqui do 1 ao 3 anos de idade. Foi nesse período que começou o processo de aprendizagem de idiomas. Ok? Bom, o que a criança teve que fazer para começar a aprender o idioma? Tudo que ela teve que fazer foi simplesmente ouvir. A criança teve que ouvir. Ela ouvia os adultos falarem. Ela ouvia o pai e a mãe falar. Os seus irmãos falar, todas as pessoas que se aproximavam dela, todas as pessoas que eram do seu convívio, ela ouvia, ela constantemente ouvia as pessoas falarem. Isso aconteceu nos nossos primeiros anos de vida, tá ok? Pois bem, porém, tudo aquilo que a criança ouvia, ela escutava, ela ouvia sem entender nada daquilo que ela está ouvindo. Mas é aí que a gente se engana, porque o cérebro dela estava aprendendo por ela. Conforme o tempo, tudo aquilo que ela ouvia, tudo aquilo que ela escutava, conforme o tempo, o cérebro da criança, começou a trazer significado, começou a trazer compreensão daquilo que a criança estava ouvindo. Ela então começou a entender o idioma. Então a criança começou aos poucos a entender aquilo que ela ouvia, aquilo que ela escutava. Então como que isso aconteceu? O nosso cérebro, o cérebro da criança, o nosso cérebro começou a utilizar um dos nossos sentidos para trazer a compreensão, o entendimento, através do contexto que a criança estava inserida, para que ela então começasse a compreender, a entender aquilo que os adultos falavam. Quais são esses sentidos que o nosso cérebro começou a utilizar? Foi o nosso áudio e visual. Então, veja bem, a criança ela está ouvindo e ela está vendo os adultos falarem. Então, neste processo, o cérebro, utilizando esses sentidos, vai começar a entender. O cérebro dela vai começar a trazer o significado, a compreensão daquilo que a criança está ouvindo. Então, conforme o tempo, a criança vai entendendo aquilo que os adultos estão falando. Tá ok? Bom, porém, a criança ainda não sabe falar. A criança ainda não domina o idioma. Qual que então foi o processo, o outro processo que iniciou? O outro processo que se iniciou foi o processo da memorização. A criança começou a memorizar tudo aquilo que ela foi obtendo a respeito do idioma, através da escuta e entendimento. Então veja bem,
Conforme o tempo, de tanto ela ouvir os adultos falarem, ela foi começando a entender o idioma. Conforme ela foi entendendo, conforme ela foi ouvindo cada vez mais e entendendo mais, todo aquele conhecimento que ela foi obtendo, começou a ser memorizado. E começou a ser armazenado na nossa memória de longo prazo. É aqui que eu quero que você entenda. Nós, seres humanos, possuímos dois tipos de memória. Uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. É aqui que eu quero que você entenda. Para que você possa aprender um novo idioma, para que você possa falar, para que você possa dominar, é necessário que aquele conhecimento que você obtém do idioma fique armazenado na memória de longo prazo. Veja bem, porém, já é comprovado pela neurociência que todo conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende, ela tende a ficar primeiramente na memória de curto prazo. Então, como que você faz para que este conhecimento que vai para a memória de curto prazo vai para a memória de longo prazo, seja transferido para a memória de longo prazo, para que então você possa aprender idioma? Isso só acontece somente por um meio, através da repetição. É através da repetição que tudo aquilo que você aprende, toda aquela informação que fica armazenada na memória de curto prazo, é só através da repetição que este conhecimento vai então ser armazenado na memória de longo prazo. E é isso que você precisa entender. É isso que você precisa fazer para que você então possa aprender idioma. É necessário que o conhecimento que você obtém, que você vai estar obtendo do idioma, fique armazenado na memória de longo prazo. E foi o que aconteceu com a criança. Ela constantemente, nos seus primeiros anos de vida, tudo que ela teve que fazer foi ouvir. Conforme o tempo, ela foi entendendo o idioma, porque o nosso cérebro começou a usar os sentidos para trazer o significado, a compreensão do idioma. E de tanto ela repetir este processo, todo aquele conhecimento que ela foi obtendo da escuta e entendimento começou a ser memorizado na memória de longo prazo. Então o resultado disso foi que a criança começou a falar. Então a criança começou a se expressar. Então a criança começou a dizer as suas primeiras palavras, que a gente sabe muito bem. Começou a chamar papai, mamãe, quero leite, quero água, estou com fome. Porém a criança só foi capaz de se expressar, ela só foi capaz de dizer as suas primeiras palavras depois que ela passou por todo este processo aqui, ó, de ouvir, entender e memorizar através da repetição. Ela só foi capaz de falar através que ela passou por todo esse processo. Então lá quando ela tinha lá seus 5, 6 anos de idade, ela foi para o ensino fundamental, para o ensino médio, e ela começou então a ter as suas primeiras aulas de língua portuguesa. Porém, ela não aprendeu a falar português na escola. É isso que eu quero que você entenda. Ela já entrou na escola sabendo falar, sabendo se comunicar. O que ela vai aprender na escola é falar corretamente o português. Porém, já entrou na escola sabendo falar, já sabendo se comunicar. O que significa? Significa que se você quer aprender um idioma, esqueça gramática. Você não vai aprender idioma estudando gramática. A criança não aprendeu a falar o idioma estudando gramática. Primeiramente, ela teve que passar por este processo para que então ela pudesse a falar. A mesma coisa, você tem que passar por este processo para que então você aprenda a falar, para que então você aprenda o idioma. Então esqueça a gramática. Outra coisa também importante que você precisa saber. Este processo aqui que a criança teve que passar não foi de um dia para a noite. Para que ela pudesse falar, este processo aqui foi um processo longo. Foi durante anos que ela teve que passar por este processo de ouvir, entender e memorizar para que então ela pudesse a falar. Então esqueça essas propagandas enganosas que você vê na internet. Ah, aprenda inglês 6 meses. Não, esqueça isso. Esqueça, isso é mentira.
Aprender idioma leva tempo, é disciplina. Porém, você precisa saber também como funciona o teu cérebro na aprendizagem de idiomas. E o processo é esse, de ouvir, entender e memorizar. Você quer ver como que isso é tão real? Como que isso é tão verdadeiro, este processo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dar um exemplo aqui. O que significa I love you? What's your name? O thank you? O que significa essas palavras em inglês? Você provavelmente já sabe o significado dessas palavras. Por quê? Você sabe que o que eu disse agora para você em português significa eu te amo, ou como é seu nome, ou obrigado. Mas como que você soube? Como que você sabe o significado dessas palavras? Porque essas frases, essas primeiras palavras, provavelmente foram as primeiras palavras que você aprendeu na escola. Essas foram o primeiro contato que você teve com o idioma. Essas foram as primeiras palavras que você aprendeu. Porém, você aprendeu essas palavras em inglês com significado. E de tanto você ouvir essas frases com significado, sabendo a tradução dela, isso começou a ser armazenado na sua memória de longo prazo. Por quê? Porque foi através da repetição. Você repetia essas frases constantemente. Você ouvia na escola, você ouvia nas redes sociais essas frases, você ouvia em filmes essas frases constantemente. Então, como você está ouvindo constantemente e sabendo o significado, isso começou a ser gravado, armazenado na sua memória de longo prazo através da repetição. É por isso que quando eu disse para você o que significa I love you, what's your name, ou thank you, você já sabe o significado. Você já soube, você não precisou encontrar no Google Tradutor o significado dessas palavras. Tá ok? Então, o que aconteceu? Você simplesmente fez esse processo sem saber. Inconscientemente você passou por este processo. É por isso que você soube o significado dessas 3 palavras. Agora, se eu te desse um exemplo aqui de 10 frases, 50, 1000, 2000, 3000, é lógico que se você soubesse responder esses exemplos de 3000 frases, você já seria capaz de se comunicar muito bem no idioma. Tudo que você tinha que fazer é repetir este mesmo processo. Você tinha que ouvir essas frases com entendimento e memorizar através da repetição. E é lógico que isso não acontece de um dia para o outro. Isso leva tempo. É constantemente. Tá ok? Então veja bem, se você quer aprender uma língua, você precisa estudar com materiais que vai focar o seu entendimento do idioma. Neste mesmo processo. E para isso existe um método chamado input. Você precisa conhecer este método. Se você não souber o que significa isso, você não vai aprender idioma. Escuta o que eu estou dizendo para você. O que é input? Input é tudo aquilo que você obtém de conhecimento do idioma. Tudo aquilo que você recebe de conhecimento, de aprendizagem de idioma, é input. É tudo aquilo que entra na sua cabeça. Toda aquela informação que você vai consumindo, que você vai absorvendo, é input. Então veja bem, quando você escuta música em inglês, você está fazendo input. Você está ouvindo, você está absorvendo conhecimento do idioma. Quando você lê livros em inglês, você está lendo, você está absorvendo conhecimento. Você está absorvendo entendimento do idioma. Então aquilo vai entrando na sua cabeça, no seu cérebro. Quando você assiste filmes e séries em inglês, você está absorvendo conhecimento. Você está consumindo, você está aprendendo o idioma. Então aquilo vai sendo absorvido pelo seu cérebro. Você está fazendo input. Quando você escuta podcast e frases ou diálogos em inglês no idioma, você está fazendo input. Você está absorvendo conhecimento. Então o conhecimento vai entrando dentro da sua cabeça, no seu cérebro. É isso, essa é a chave do entendimento do idioma. Você precisa fazer input. Você precisa primeiramente conhecer,
ter conhecimento de idioma, você precisa absorver conhecimento de idioma. E para você absorver, você fazer input, você precisa estudar com materiais que vai focar em uma dessas coisas aqui. No meu caso, em particular, aí você procura algo do seu interesse, se é música, se é ler, se é assistir filmes e séries, podcast. Eu gosto particularmente de estudar idiomas assistindo filmes e séries com legendas. Por quê? Filmes e séries, você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai estar ouvindo e você vai estar lendo, acompanhando o filme e a série com a legenda, seja ou no inglês ou no português. Vou te dar uma dica. Primeiro, como você é iniciante, você coloca um filme e a série em português. Primeiro você entenda o filme, entenda o episódio da série no idioma seu, no idioma português. Entendeu aquela série, entendeu o filme, o episódio? Então você troca o idioma para a legenda em inglês. No meu caso, eu gosto já de colocar a legenda em inglês, mesmo quando eu entendo um pouco, aí eu vou pausando o vídeo, pausando a série, eu vou procurando significado e vou marcando num caderninho. Mas esse é o vídeo para a próxima aula. Eu vou te ensinar na prática como você deve estudar, utilizando este método. Pois bem, particularmente, eu estudo com filmes e séries. Como eu disse, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está lendo e ouvindo. Então você lembra lá que eu disse no começo, que o nosso cérebro usa os nossos sentidos, que é audiovisual? Então você está estudando duas coisas ao mesmo tempo, você está ativando esses sentidos ao mesmo tempo. Então o seu processo de aprendizagem de idiomas vai ser um pouco mais acelerado, um pouco mais rápido. Mas estudar também com podcast, diálogos, conversações, estudar com música, também é uma boa opção, daí vai do seu gosto. Mas veja bem, esses tópicos aqui, você precisa estudar com esses materiais com compreensão, com entendimento. Tá ok? Você precisa estudar com compreensão, com conteúdos, com materiais que você possa entender. Entendeu? Então, conforme o tempo, você é iniciante, você então começa a estudar, pegar materiais de acordo com o seu nível, do básico. Então, você vai estudando diariamente, isso todos os dias. Aí você precisa ter disciplina. Você estuda meia hora, uma hora por dia, todos os dias. Então você estuda com materiais de acordo com o seu nível, com o básico. Conforme o tempo, você vai aumentando um pouco o conteúdo do material. Você vai colocando coisa um pouco mais difícil, um conteúdo mais avançado. Porque o teu cérebro precisa se expandir. Você precisa adquirir um conhecimento um pouco mais avançado. Só assim então que você vai começar a aprender idiomas. É a mesma coisa de você construir um prédio. Para você construir um prédio, você tem que começar de tijolinho em tijolinho. Tá ok? É aos poucos. Aos poucos você vai gradativamente adquirindo conhecimento de idioma. E o final disso é o prédio. E qual que é o prédio? Aí chama o output. O que é output? É o resultado do seu input. O output seu é falar. É a produção, é o resultado daquilo que você obtém do idioma. Então, quando você faz input, quando você começa a compreender, a entender, você começa a adquirir conhecimento, o resultado disso você começa a falar. Você começa também a escrever. Você começa a fazer output. O que é output? É colocar para fora. Output é quando você começa a reproduzir o idioma que você aprende através do input. Então veja bem, para falar, você precisa primeiramente entender o idioma. Você precisa ter conhecimento do idioma, porque é isso que o teu cérebro vai usar no momento que você estiver numa situação para falar ou para escrever no idioma. É a mesma coisa da criança. Não adianta você ensinar a criança, fala isso, fala aquilo, ela não vai saber falar, não vai entender aquilo que está falando. Primeiro ela tem que entender, ouvir, entender o idioma, adquirir conhecimento, então depois ela vai começar a falar. Aqui mesma coisa, este método input é verdadeiro
é eficaz, por quê? Porque vai trabalhar este mesmo processo de quando você era criança. Porém, você vai fazer este método, você vai utilizar este material, este método, agora com conhecimento. Quando criança, nós aprendemos a língua inconscientemente. Foi o cérebro nosso que fez isso por nós. Agora você faz com conhecimento, sabendo como funciona. E é por isso que existe esse método input e output. Então veja bem, esquece isso aqui, ó. Esquece output. No começo você tem que esquecer. Por quê? Porque o seu output é resultado do seu input. Então veja bem, os teus estudos tem que ser baseado mais ou menos aqui, 80% em input e os outros 20% em output. Primeiramente você tem que focar no input, para que então depois o resultado seja o output, que é a reprodução do idioma. Tá entendendo? Então o que acontece? Muitas pessoas não aprendem de inglês, não aprendem idioma, porque elas partem do princípio errado. Elas querem falar, elas querem escrever, elas querem ouvir e entender um gringo, um americano, seja quem for. Elas partem do princípio errado. Elas querem ouvir, falar, entender, mas sem trabalhar o input antes, sem trabalhar o entendimento do idioma antes. É impossível uma pessoa falar se ela não saber o que falar. É impossível uma pessoa escrever, querer escrever, se ela não saber o que escrever. É impossível ela ouvir e entender um gringo, um americano, seja quem for que sabe inglês. É impossível ela ouvir e entender sem ter o entendimento do idioma primeiro. Porque quando ela se encontrar nessa situação aqui, numa dessas três situações, o nosso cérebro vai procurar se você tem o conhecimento, a informação necessária para que então você saiba falar, saiba escrever e saiba entender. O nosso cérebro vai lá na memória de longo prazo, vai procurar essa informação, esse conhecimento da memória de longo prazo, para que então você saiba falar, saiba escrever e entenda aquilo que as pessoas estão dizendo. Se tiver conhecimento e entendimento necessário, aí você vai saber falar, aí você vai saber escrever, aí você vai entender o que a pessoa está dizendo em inglês. Se não tiver conhecimento, entendimento, a informação necessária na memória de longo prazo, aí você não vai saber falar, você vai travar. Por isso que muitas pessoas travam. Você não vai saber escrever, porque não tem entendimento, não tem o conhecimento necessário para escrever naquele momento. Não tem informação necessária. A pessoa vai ouvir e não vai entender nada. Por quê? Porque ela não ouviu, não tem entendimento antes. Primeiro, para que ela possa falar, para que ela possa escrever, para que ela possa ouvir e entender, ela tem que trabalhar o input antes. Então é necessário ter o entendimento antes do idioma, o conhecimento antes do idioma, a informação do idioma. E isso só acontece através do input. É por isso que eu digo, 80% dos seus estudos deve ser input, o outro resto, output. Porque isso é consequência, isso vai vir naturalmente. Tá entendendo? Você tá entendendo agora porque muitas pessoas que estão matriculadas, muitas pessoas que já estudaram em escola de idiomas não aprendem idioma? Sai de lá sem falar nada, sem saber nada. De 10 alunos, somente um sai falando. E olha lá ainda, não é aquele inglês tão bem assim. Por quê? Porque as escolas, na sua grande maioria, a metodologia das escolas, elas invertem. Elas querem que o aluno fala, que o aluno escreva, que o aluno ouve e fica forçando o aluno a entender aquilo que a pessoa está falando em inglês. É impossível, elas invertem esse papel. É impossível a pessoa querer falar, escrever, entender e ouvir sem ter um entendimento do idioma antes. Então elas invertem esse papel. Ao invés de ensinar input, trabalhar o entendimento do aluno, elas querem que o aluno já comece dando resultado. É impossível, gente. É impossível. Segundo a pesquisa, somente 3% do Brasil, dos brasileiros, sabem falar um novo idioma. Sabem falar uma segunda língua. Somente 3%. E existe uma coisa errada aí, um problema muito grande aí. Porque o tanto de escolas de idiomas que nós temos no Brasil e somente 3% fala uma nova língua, onde está o erro? O erro está
no aluno que não aprende, no aluno que não nasceu para isso, no aluno que não sabe, não tem capacidade para isso, ou o erro está na metodologia da escola? Eu acredito que 80 a 90% está na metodologia da escola. Elas não ensinam isso para você. Elas deveriam ensinar isso para os alunos. Input e output. Não ensinam, ou porque não sabe deste método, ou se sabe, ela vai ocultar isso de você, porque a grande maioria é um esquema. A grande maioria está visando isso, apenas lucro. É lucro para a escola manter um aluno 5, 6 anos sentado na cadeira, aprendendo com as suas metodologias. É lucro. Coloca aí no papel aí o quanto que a pessoa vai gastar, o aluno vai gastar com a escola de idiomas em 6 anos. Vamos colocar aí 250 reais por mês em 6 anos. Coloca aí também combustível, transporte e o tempo que essa pessoa vai levar. E sem garantia de sair de lá falando, sem garantia de aprender idioma. É um péssimo investimento. Mas a grande maioria está só apenas visando lucro. Mas hoje, você está aqui, você que está aqui assistindo esse vídeo, você está tendo conhecimento de como funciona o nosso cérebro na aprendizagem de idiomas, e também você está tendo conhecimento da metodologia que você deve utilizar para aprender uma língua. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer aprender uma língua, use este método. Eu garanto para você, foi com este método que eu aprendi inglês, aprendi espanhol, aprendi francês, estou aprendendo italiano, japonês, alemão. Para qualquer idioma que você queira aprender, você precisa colocar este método em prática. E hoje você está tendo este conhecimento totalmente de graça, gratuito. Eu estou ensinando para você porque estou te ajudando, eu quero te ajudar. Então aprender idioma, veja bem, não é dom, talento, como a maioria das pessoas pensam. Eu acredito que qualquer pessoa pode aprender idiomas. Tá entendendo? Desde que ela saiba como funciona o teu cérebro, desde que ela tenha a metodologia correta. Então, o que você deve fazer é simplesmente colocar em prática essa metodologia. E é claro, você deve também ser uma pessoa disciplinada, você deve ser uma pessoa organizada. A motivação também conta bastante nisso. Você deve ter um mindset correto. O que é um mindset? Assista ao meu vídeo se você ainda não assistiu. A importância do mindset na aprendizagem de idiomas. É exatamente isso que eu falo. Nesse vídeo eu falo que você precisa ter um mindset correto para aprender idiomas. E qual que é o mindset? Que você é capaz de aprender. Por quê? Porque eu acredito que se a pessoa colocar em prática essa metodologia, se ela tiver conhecimento do que eu ensinei aqui nesse vídeo, eu acredito que qualquer pessoa vai aprender idioma. E você todo esse tempo achando que o problema está em você, que você não é capaz de aprender idioma, que você não tem assim um QI alto. Você muitas vezes julga uma pessoa que sabe falar inglês ou outros vários idiomas, você julga que a pessoa ela tem dom, tem talento para aquilo e você não. Quando na verdade o que faltava para você é ter esse conhecimento, você está recebendo hoje. Então é por isso que eu acredito que qualquer pessoa pode aprender idioma. Basta colocar em prática isso. Se ela aprendeu a falar o português, ela também pode aprender outro idioma. Basta ela saber como funciona o processo de aprendizagem de idiomas. Você está ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas e que você, então, agora comece a colocar em prática essa metodologia, este conhecimento, para que então você alcance o teu objetivo de aprender uma nova língua. Tá ok? Fique com Deus. Deus abençoe.